Era mão dupla, e eu atravessei sem saber que era mão dupla, e o carro passou, faltava 2 dedos para pegar em mim. Então, as coisas que Deus te livrou, porque sempre foi Deus que cuidou de você. E olhar para trás e pensar na tua vida e dizer, foi tu que estava na minha vida. Se eu estou até aqui, é porque Deus chegou, deixou você chegar até aqui, irmão. Você tem que pensar nisso. Moisés está indo para Midian e ele não chega em Midian, e guarda isso no seu coração, ele não chega em Midian pensando, ai, o faraó fez isso comigo, ai, eu matei o egípcio por causa dos hebreus e eles nem me honraram. Ele não chega lá desanimado, destruído, querendo destruir a vida dos outros. Tem gente que perturba a vida dos outros porque está perturbado. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de jogar toda a perturbação para fora e não perturbar mais ninguém. Não é direito dessa pessoa ser perturbada porque você está perturbado, irmão. Você está ouvindo essa palavra de Deus. Moisés não chegou, transformado no homem mau, desanimado, ingratidão. Ele não chegou lá assim, não, ingrato com a vida, com Deus. Não, ele chegou em Midian, olhando para tudo, ajudando todo mundo. Ele ajudou as filhas de Reuel. Tem gente pelos traumas da vida, não quer ajudar ninguém. Você sabia que a sua cura está nisso, ser bom? Você sabia? Ser bom. Ser bom. Quanto tempo faz que você não ora por alguém? Não tira 10 minutos para orar por um vizinho ou por, sei lá, alguém da sua família que está precisando? Ser bom. Ser bom. Tem gente que pode fazer além, tem gente que pode, sei lá, abençoar financeiramente, abençoar com uma palavra. E só tem palavras duras, palavras de maldade. Quando ele chega em Midian, ele não chega com os traumas do Egito, das coisas que ele passou. Ele chega em Midian ajudando as filhas de Reuel. Ele dá água para o pasto delas. Ele expulsa os pastores que estão sendo mal. Já viu na escola, quando a gente era adolescente, tinha sempre, na sala de aula, alguém que era mal, alguém que zombava, alguém que debochava porque a saia da outra estava velha, porque o cabelo da outra estava ruim. Eu lembro de um caso na minha escola, irmão, que para mim foi assim, crueldade. Tinha uma menina na sala de aula, ela não era assim a minha melhor amiga, mas era amiga de sala de aula. E ela estava passando por aquele momento chamado piolho. Quem é que já passou por piolho aí? Diga amém. Ela estava passando por piolho. Já estava com o quê? 12 anos, mais ou menos, e ela estava com... Não, era 11 anos. Não, 11 não, 10 anos, perdão, gente. Memória. Tinha 10 anos naquela época. E ela estava com piolho. E uma das meninas, que era mais assim, mais bonita da sala, sempre tem a menina mais bonita da sala, né? A mais bonita da sala, que tinha uma situação financeira melhor, começou a debochar daquela jovem, porque ela estava com piolho. Dentro da minha alma entrou uma indignação. E eu falei assim, por que está rindo dela porque está com piolho? Eu falei, nada demais, todo mundo teve piolho. E se você disser que você não teve piolho, você é mentirosa. Que toda criança teve piolho. Porque se criança não tem piolho é porque ela não brincou. Porque a gente brinca com as crianças e pegamos piolho. E eu defendi aquela jovem naquele lugar. Foi o que aconteceu aqui. Moisés vai defender as filhas de Reuel.
Ele não tomou por traumas, porque ele lutou contra né, a hierarquia dos egípcios, contra né, os hebreus, ele brigou pelos hebreus ali, e agora ele vai brigar pelas filhas de Reuel. E quando ele vai chegando, coisas novas vai acontecendo. Aquelas meninas que eram humilhadas, aquelas mulheres que eram humilhadas, né? No poço que dava água para o seu rebanho, naquele dia elas foram honradas. Sempre haverá honra para você que está sendo humilhada. Sempre. Se Deus está na sua vida, sobre a tua casa, irmão, Deus te honrará em meio à desonra. Deus se colocará na tua vida por honra. Amém? Tu guarda essa palavra no teu coração. Elas chegam em casa porque elas foram honradas. Deus abriu os céus e falou: hoje é dia de honra. E nunca mais vocês serão desonradas. Porque a partir daquele momento, Moisés estará naquele lugar honrando elas, porque alguém as defendeu. Aí a Bíblia diz: porque o Senhor vai defender você hoje, irmão. Amém? Essa é uma semana que eu creio que Deus vai defender causas, situações, decepções na sua vida, irmão. Deus vai honrar o nome dele na tua vida. A Bíblia vai dizer que vindo elas a Reuel, seu pai, e elas chegaram antes do tempo, irmão, que elas sempre chegavam. Eu já dei essa palavra. Eu já falei sobre isso. Mas o que o Senhor está querendo dizer que Deus é Deus de abençoar. A gente vai entrar numa semana de oração que eu creio que Deus vai abençoar a tua vida, a tua casa, irmão. A Bíblia vai dizer que vindo ela, Reuel, seu pai, ele diz: por que tornaste hoje tão cedo, tão depressa? E elas contaram para ele: havia um homem egípcio que nos defendeu, deu água para o nosso rebanho. A honra foi maior, irmão. A honra foi maior. Ele não só defendeu, como ele pegou água para dar de beber para o rebanho delas. Reuel está escutando aquilo. Ele está entendendo, porque as pessoas, irmão, se você é de Deus, você tem que ter discernimento espiritual. Se você é de Deus, Deus dá discernimento espiritual na tua vida. Ele está escutando aquilo e ele não está achando aquilo normal. Se você está escutando essa pregação e está dizendo, não, uma pregação normal, não, não é. A palavra do Senhor, ela tem vida. Ela entra, ela executa o que ele quer fazer. Então, quando ele está escutando aquilo e elas estão dizendo, havia um homem egípcio que deu água de beber. E a Bíblia diz aqui, ó, e elas disseram, um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E ele está escutando todo o milagre, ele está escutando tudo que elas estão falando, das coisas que Deus está fazendo num dia. Às vezes pensamos, nesse ano, Deus vai fazer, mas Deus pode fazer tudo num dia. Deus pode pegar a existência de tudo que você precisa num dia. Aí a Bíblia diz que Reuel está escutando e disse ele, olha o versículo 20, disse ele às suas filhas, e onde está ele? Olha a percepção espiritual desse homem, ele era sacerdote da casa, da cidade de Midian. Ele era sacerdote, então ele tem uma percepção espiritual. Onde está esse homem? Porque dentro da alma dele gritou. Deus falando com ele, segura ele na tua casa. Porque eu estou com esse homem. Aleluia, irmão. Aleluia. Muitos não têm percepção espiritual. E Deus passa. Você sabia que você foi visitado por anjos e às vezes você nem notou? Porque talvez você não tenha percepção espiritual. Sabia? Deus te visitou e você nem notou?
Você sabia que às vezes, né, quando a gente está no cotidiano do nosso dia, que eu vou ali fora, isso me acontece muito. Eu vou lá fora, né, tem as coisas da casa, né, mercado, alguma coisa para fazer, e lá estou indo eu. E de repente passa uma mulher, e o Senhor fala, eis aí a minha serva. É um anjo do Senhor, passando, e eu olho no olho dela, porque eu sei que a bênção, Deus está com aquela mulher. Foi isso que Reuel viu. Ele queria dizer para as filhas, você não perceberam que esse homem tem a mão de Deus sobre ele? Por que não trouxeste ele? Por que não deste pão? Porque tem que ter honra. Honra. Quantas vezes Deus falou isso para mim? As pessoas que te honram, Vânia, estão honrando a mim. É verdade. Então, a Bíblia diz que ele olhou para ele e disse, filhas, por que não trouxeste este homem? Chama, vai atrás dele. Corra atrás dele. A Bíblia diz que veio Moisés. Moisés não tinha dimensão espiritual ainda. Moisés, ele ainda não tinha a transformação daquilo que Deus queria fazer na vida dele. Mas Moisés precisava de uma casa para trabalhar isso. Você precisa da igreja, irmão. Preste atenção nisso. Você precisa da igreja. Você acha que nesse tempo, né, nós estamos em 2024, Deus tem dado uma igreja online. Por quê? Por quê? Será que você conseguiria vir para cá, né, como o pessoal de Rondônia, Acre? Não tem como vir, mas estamos, né, ligados num só espírito. A alma espiritual de Deus em nós. Deus está dando uma igreja para que você possa se colocar em oração, em palavra, em crescimento. Que você possa ter alguém que possa te direcionar, possa conversar contigo. Então, a Bíblia vai dizer que Deus está trazendo ele, Moisés, para Midian, para esse sacerdote, para quê? Para cuidar dele, cuidar de Moisés. Ao mesmo tempo, Deus está trazendo Moisés para abençoar também Midian. Porque Deus, ele é assim, ele abençoa a tua vida e também a tua vida, né? Através do Espírito de Deus, vai abençoando a quem está em volta. Moisés vai abençoar a casa de Reuel, o pai de Zípora. Que Zípora é dada a ele como esposa. Veja, Deus começa a transformar um homem que vem do Egito, que não tinha família, em pai de família. Viu uma esposa trabalhadeira, esforçada, que estava com ele. A Bíblia diz que ela tinha a lei do Senhor no seu coração. Porque quando a Bíblia diz que tinha, né, que para Moisés ter que ir para o Egito fazer a obra de Deus, tinha que se colocar na mão do Senhor. E ele não havia circuncidado os filhos. E a Bíblia diz que ela vai chamar a atenção de Moisés. Ele vai chamar ele de homem sanguinário. Então, você vai ver aqui princípios da palavra do Senhor sobre ela. Deus deu casamento para ele, constituiu família, uma casa de bênção para ele. Ele começou a cuidar do rebanho, e eu creio, irmão, que o rebanho cresceu. Eu creio que Reuel amava Moisés como um filho, porque ele não tinha filho homem. Ele veio para casa para aumentar, crescer também em amor.
Então, irmão, essa palavra vem hoje aos nossos corações, dizendo: Deus abençoou Midian. E eu creio que você possa dizer hoje sobre essa palavra: Deus abençoou a Vânia. Deus abençoou você. Te amou desde o início, desde o ventre da tua mãe. No deserto dessa vida sempre esteve com você. Nos momentos que você achou que ia morrer dentro de um hospital, por uma doença que entrou no teu corpo, ele estava contigo. E por mais que você menospreze ou despreze, muitas das vezes ele ainda te ama. Ainda te ama. E ainda quer te mostrar coisas grandes que você nem viu. Mas que ele sonhou, um sonho lindo por você. Então, hoje, se entrega a esse Deus que quer abençoar a tua Midian, que quer te chamar de filho, te dar um propósito maior. Sabe, irmão, eu sou muito sincera, sempre falam isso. E uma das coisas que eu tenho por alegria é a obra de Deus. Foi o motivo da minha vida. Sou feliz, né? Eu tive o meu pai, tenho minha mãe, meus irmãos, eu tenho meu marido, meus filhos, mas o maior de todos o motivo para eu viver se chama Jesus. Por ele, para ele, toda a minha vida. Talvez se eu não tivesse habitado neste lugar, não teria valor a minha vida. E eu creio que Moisés está se colocando e vendo que Midian era o lugar que ele precisava. A casa do Senhor é a casa que você precisava, irmão. A igreja. Muitos dizem, não, tem mulheres aí dizendo, né? Estava ouvindo isso de uma atriz falando, eu sou cristã, mas eu não frequento igreja. Irmão, não dá para ser cristã sem ter uma coordenação espiritual, irmão. Uma igreja onde você tem um pastor. Tem que haver. Para que te dê uma palavra, ore com você, igreja reunida. O sangue de Cristo passando em nós. Tem que haver. Tem que haver. Se fosse assim, Jesus não falaria lá em Apocalipse das igrejas. Tem que haver. Eu vou ser cristã da forma que eu quero. Não existe isso. Porque a Bíblia diz lá que muitos procurarão, né? Terão comichão nos seus ouvidos para aquilo que quer ouvir. Doutores de si mesmo, diz a palavra de Deus. Por isso você precisa. E na obediência, né, a Jesus Cristo em primeiro lugar, ao pastor, à igreja. Por isso é necessário você escolher bem a igreja que você vai estar, aonde haverá, né, aonde possa estar santidade ao Senhor. Então, irmão, ele encontrou Midian, encontre a tua casa espiritual. Eu sempre falei isso. Pastora, como é que eu sei, né, em relação a quem ouvir? Irmão, muitas das vezes, se você está ouvindo o seu pastor, é porque ele é o teu pastor. Aqui na igreja, né, todos que estão aqui ouvem a minha voz. Se eu falar, irmão, não faz isso, elas não vão fazer. Cuidado aqui. Eles vão tomar cuidado. Vamos orar? Vamos orar. A obediência. Esse é o seu pastor. E na obediência, Deus está, irmão. Amém? A igreja foi o encontro de Moisés a essa cidade chamada Midian.
O sacerdote foi o seu pastor. E agora o crescimento espiritual está vindo sobre Moisés. Deus ordena a bênção na obediência. Amém.